Amém, amém. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém? Que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao Rei Jesus, hoje e sempre. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2. O Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do versículo 13. Enquanto nós damos continuidade a essa série de exposições bíblicas, nesse livro, nesse Evangelho maravilhoso. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você chega lá, se você estava aqui no último domingo, você vai se recordar que eu comecei a minha pregação, ou introduzi a minha pregação, falando que na semana anterior eu havia feito uma visita num hospital. E lá eu falei que foram duas visitas, na verdade, bastante distintas. Enquanto em uma visita eu me deparo com alguém que, enquanto eu converso, recebe alta, portanto fizemos ali uma oração de gratidão. A outra visita, um tanto mais dramática, me deparo com alguém em coma na UTI. Entro naquela UTI, depois de ter visto uma irmã querida em Cristo, que está aqui conosco, e entro naquela UTI com a esposa do rapaz que está internado. E aí eu compartilhei domingo passado para que você pudesse orar por esse irmão, eu não falei o nome. E eu disse que isso tem a ver com a nossa consciência do Evangelho, porque domingo passado eu falei sobre o primeiro milagre de Jesus. E eu fiz algumas afirmações. Por exemplo, eu afirmei que Deus ainda faz milagres. Mas afirmei também que milagres são sinais. Isto é, eles apontam sempre para algo além. Então não é o milagre pelo milagre, não é a cura pela cura. É o sinal que aponta para Jesus. Então eu afirmei também que quando orássemos por milagres, nós deveríamos também saber orar, reconhecendo que por vezes Deus fará o milagre como nós pedimos, e por vezes Deus não fará o milagre do jeito que esperávamos. Mas Deus faz milagres. E eu protegi, em certo sentido, a identidade da pessoa porque eu não tinha falado com ela e eu não sabia se ela me autorizava. Eu queria que todo mundo olhasse para aquela irmã querida ali atrás, a Jane. Jane, levanta a mão para nós, Jane. A Jane está servindo aqui conosco na recepção. Essa pessoa que estava em uma situação muito delicada, na UTI, entubado, em coma, muito delicado, nós oramos pelo milagre. E hoje a Jane disse duas coisas para mim à tarde no WhatsApp. Ela falou: pastor, hoje eu vou servir na recepção no segundo culto. Mas o mais importante, não com essas palavras, mas ela falou assim: eu queria agradecer as orações porque o meu marido, que estava em coma, ele acordou, como o senhor sabe. E o meu marido hoje, domingo, hoje à tarde, ele recebeu alta da UTI e ele está indo para o quarto. Então eu queria glorificar a Deus, porque Deus ainda faz milagres. A gente está diante de um milagre. Então glória a Deus por isso. Glória a Deus. E você e sua família têm todo o nosso carinho. Então agora, igreja, se você orou sem saber por quem orava, então tá aí. Agora tem rosto, tem nome. Continue orando para que o Senhor continue operando e fortalecendo a vida do Anilton. Amém? É isso aí. João capítulo 2. João capítulo 2, a partir do versículo 13 até o 25. A palavra de Deus diz assim. Até é difícil falar depois disso. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado.
Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Guarde essa informação. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra, o teu Filho declarou que quando nos reuníssemos em 2, 3 ou mais, a sua presença estaria conosco. A tua presença estaria diante de nós, em nosso meio. Então é diante da sacralidade dessa afirmação que agora nós nos colocamos como quem deseja ouvir, como quem deseja receber o seu toque, como quem deseja discernir a voz do teu Espírito trazida às nossas mentes e corações, que traz a nós a tua verdade, afinal a tua palavra é a verdade. Que possamos ser impactados, moldados, transformados, exortados, que o Senhor nos gere reflexão, mas nos gere também paixão. Que essa tua palavra que é viva e eficaz, é viva e vivificadora, que é mais afiada que espada de 2 gumes, que vai perfurando e mostrando e sondando e alcançando o íntimo do nosso ser, possa encontrar abrigo nas nossas vidas e a partir delas germinar. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto ele vai começar nos contextualizando e nos colocando aqui num ambiente tanto geográfico quanto cronológico. Geográfico, porque quem sabe você já tem essa informação. O texto diz que Jesus subiu a Jerusalém. Por que Jesus subiu a Jerusalém? Porque Jerusalém era uma cidade mais alta. Então você saía da Galileia, por exemplo, você saía ali mesmo da região da Judéia, Jericó, que é o lugar mais baixo, bem mais baixo, abaixo do nível do mar, e você tinha uma subida significativa até chegar a Jerusalém. Esse é o nosso contexto geográfico, mas há um contexto cronológico, porque o versículo 13 diz que já estava chegando a Páscoa. Você sabe, a Páscoa é uma das 3 festas obrigatórias em que todo judeu nos tempos de Jesus deveria ir até Jerusalém. Então não importa onde você morava, não importa onde você estava situado geograficamente em Israel, se no norte, se na Judéia, se mais ao sul, enfim, na região central, se na Galileia, se na Samaria, e ali era uma outra coisa, uma outra dificuldade, você tinha que pelo menos 3 vezes ao ano, obrigatoriamente, ir para Jerusalém cultuar a Deus. Você tinha que ir até o templo, e você tinha que ir até o templo para ofertar a Deus. Uma das festas era a festa de Pentecostes, onde você ia ao templo e você ofertava a Deus agradecendo a colheita que acabara de acontecer. Uma outra festa era a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. Era uma festa memorial ao tempo da nação de Israel, enquanto eles peregrinaram por 40 anos no deserto depois da libertação, depois do êxodo egípcio. Então eles estavam ali no deserto habitando em tendas, habitando em cabanas. Então você tinha a festa das cabanas, para lembrar a partir dos seus antepassados e para trazer aos seus filhos e aos filhos deles e aos filhos dos seus filhos que o povo de Deus é um povo peregrino. Mas havia também, obviamente, essa que é a mais importante de todas, a festa da Páscoa. Um memorial perpétuo de como Deus libertou o seu povo da escravidão egípcia. E nessas festas, repito, todo judeu, independente de onde ele morava, ele tinha que ir até Jerusalém. Não por acaso, quando nós lemos um trecho, uma porção dos Salmos, sobretudo a partir do Salmo 121, se não me engano, até o Salmo de número 134, nós temos ali aquela porção que se chamam, ou como nós conhecemos, de Salmos de Ascensão.
ou salmos dos degraus. Por quê? Porque era quando você, nas suas longas viagens, ia se aproximando de Jerusalém. Então, por exemplo, talvez você se lembre daquele salmo que diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E aí, se você não conhece o contexto, você acha que o salmista está fazendo uma oração qualquer. Não, ele está caminhando junto à sua família, junto ao povo de Deus, peregrinando rumo a Jerusalém. E quando ele de lá de baixo começa a ver o Monte Santo, o Monte Sião, o monte do templo, ele fala: eleva os meus olhos para o monte. Que monte? O monte do templo. O monte onde está ali a casa de Deus, a habitação, o lugar sagrado. De onde vem minha salvação? De lá. De lá, porque lá habita o Deus que criou todas as coisas, criou os céus e a terra. Por exemplo, Salmo 122, que muito possivelmente alguns de vocês ou vários conhecem, vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A minha mãe, quando eu era pequeno, ela falava esse salmo para ela dizer: ó, tá vendo? A gente tem que ir para a igreja feliz, sabe? Na época tinha assim, escola dominical, de manhã. Então, eu não queria ir, eu já acordava cedo, de segunda a sexta. Aí chegava domingo, minha mãe me acordava cedo. Eu falava: mãe, eu não quero ir. Ela: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ela transferia essa realidade para quê? Para eu ir para o culto alegre. Nem sempre eu ia muito alegre, não. Mas aqui não está falando do culto tal como temos hoje. Aqui está falando também dessa realidade. Estou alegre. Por quê? Porque chegou a época do ano onde eu vou na casa de Deus, onde eu vou adorar, onde eu vou ofertar, onde eu vou entregar sacrifícios. Então, é importante para nós entendermos esse texto e tudo o que se dá nesse texto de João 2, que é um texto famoso, onde Jesus vira as mesas e essa coisa toda. É fundamental que nós compreendamos o lugar que o templo ocupa na tradição e na espiritualidade de Israel. Porque é dito então que é próximo à Páscoa e Jesus chega. Jesus chega onde? Versículo 14, no pátio do templo. E quando ele chega no pátio do templo, ele vê boi, ele vê ovelha, ele vê pomba, ele vê gente sentada diante de mesa trocando dinheiro. E antes que você não entenda muito bem o que está acontecendo, isso também está na tradição de Israel em certo sentido. Por quê? Porque no livro de Levítico, sobretudo os primeiros 7 capítulos, Deus ensina ao seu povo diferentes tipos de ofertas. Ele fala o seguinte: quando vocês forem ofertar, vocês vão fazer da seguinte maneira. Aí ele fala de oferta de holocausto, ele fala de oferta de cereal, ele fala de oferta de comunhão, ele fala de oferta pela culpa, ele fala de oferta pelo pecado. São 5 ofertas distintas e com diferentes maneiras. O que Deus está instruindo o seu povo é: existe um jeito certo de me adorar, existe um jeito pedagógico de me adorar, e existe algo que você vai me entregar na adoração, porque você não chega na adoração de mãos vazias. Perceba, isso é a construção da tradição da espiritualidade do povo de Deus. E há uma questão pedagógica em tudo que Deus faz. Sabe por quê? Porque Levítico capítulo 5, por exemplo, versículo 7, diz o seguinte: se você não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor. Um como oferta pelo pecado, o outro como holocausto. Mas ele vai no versículo 11 e diz: se contudo não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. O princípio é muito claro aqui. O que Deus está dizendo é: ninguém fica de fora da adoração. E eu acho isso fascinante. Por que ninguém fica de fora? Porque ele está dizendo o seguinte, literalmente, quando você lê Levítico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está dizendo o seguinte: quando você for ofertar, isso é Deus falando para o seu povo. Se você tem condições de dar um novilho, um boi, um novilho gordo, você entrega um novilho na oferta. Aí você fala: mas Deus, eu não tenho cabeça de boi. Aí ele fala: tudo bem, tem cordeiro? A cordeiro eu tenho, então entrega cordeiro, está tudo certo. Mas vai ter alguém que vai dizer: mas Deus, novilho sem chance, assim, nem em sonho. Cordeiro também não tem o cordeiro. Aí Deus fala: então entrega 2 pombinhas. 2 pombinhas era oferta de gente muito pobre. Muito pobre. Mas talvez você vai olhar para Deus: eu não tenho boi, eu não tenho cordeiro, e Deus,
Foi um ano difícil, eu não tenho nem pombinha. E o que eu faço? Ele fala, traz farinha. O princípio é belíssimo, e eu estava fascinado, remontando a essa ideia aqui. Porque o que Deus está dizendo é, ninguém deve estar excluído, perceba a escolha das minhas palavras, do privilégio de ofertar ao Senhor. Deus também está mostrando que as ofertas eram proporcionais às condições de cada família. Se novilho, se cordeiro, se pombinha, se jarro de farinha. E o princípio, não sei se você sabe, permanece até hoje. Afinal, o que é o dízimo? O dízimo é um piso, não é um teto. É um piso, é um balizador, para que não importa se você é rico ou se você é pobre, pedagogicamente, cada um contribua com 10%. Mas quem deu mais? Não, 10%. 10% de muito é 10%. 10% de pouco continua sendo 10%. E aí eu não sei o que aconteceu, de verdade. Eu falo isso não apenas como pastor, como cristão, como parte do povo de Deus. Eu não sei o que aconteceu, embora eu desconfie. É coração humano, né? Somos tentados. Mudamos a lógica do privilégio e a transmutamos para a lógica da obrigação. Passamos, muitos de nós, não estou generalizando, mas muitos de nós a enxergar a oferta a Deus não apenas como uma oferta de gratidão. Afinal, o que posso oferecer àquele que tudo me deu? Mas passei a enxergar como peso. Talvez tenha a ver com o que Jesus nos ensinou, quando Ele diz que é impossível servir a dois senhores. E creio eu que em uma sociedade de consumo, em uma sociedade bastante gananciosa, creio que sofremos a tentação de sermos cooptados pelo Deus desse mundo, a qual Jesus chama de mamão. E aquilo que era privilégio se torna, portanto, algo que eu tenho que fazer e se eu não faço, talvez Deus vai ficar chateado comigo. Não, de maneira alguma. Então, se você tem pouco, Deus está dizendo, seja generoso, a partir do pouco que você tem. Se você tem muito, seja generoso a partir do muito que você tem. O princípio continua o mesmo. O coração humano também continua o mesmo. Porque se tenho pouco, olho para alguns irmãos que têm muito e falo, não é justo. Olha a casa que ele mora, olha o carro que ele dirige. Não é justo que eu que tenho tão pouco possa contribuir, sendo que ele deveria pagar a conta. E aí do outro lado, o irmão que tem em abundância diz, não é justo que esse irmão só porque tem pouco não dê nada, enquanto eu pago toda a conta. E aí a gente fica empurrando um para o outro, ao invés de assumir uma responsabilidade, reconhecendo-a como privilégio. Mas o ponto aqui é que essa é a realidade construída no imaginário e na tradição de Israel. Que imagem é essa? Que o templo é sagrado, que o monte é sagrado, que o templo é casa de Deus e que eu vou na casa de Deus para ofertar e para dar sacrifícios. E é isso que João está dizendo que Jesus vê. Está vendo o que Jesus vê? Ele vê aquilo que Levítico tinha ordenado. Ele vê boi, ele vê cordeiro, ele vê pombinha. Só que ele não vê a partir de como Deus conceituou essas coisas. Ele vê uma deturpação daquilo que era a vontade de Deus. Por quê? Porque ele vê boi, ele vê cordeiro, ele vê pombinha, mas ele vê cambista. Ele vê gente trocando dinheiro. O que está acontecendo aqui? Imagine você mora muito longe de Jerusalém. A viagem é perigosa, as estradas são sinuosas, tem bandido. Como é que eu sei que tem bandido? Bom, a história diz que tinham bandidos que roubavam pessoas na peregrinação. Você conhece a parábola do bom samaritano? Alguém já ouviu? Alguém lembra? O que está acontecendo na parábola do bom samaritano? O camarada está subindo para Jerusalém para quê? Para adorar. E ele é roubado. Ele é aviltado na sua dignidade, ele é deixado ao lado da estrada, dado como morto. Aí na história, interessante, tem gente descendo, tem sacerdote descendo, tem levita descendo. Por quê? Porque já foi e já adorou. E está descendo de Jerusalém enquanto o cara está subindo. E eles olham aquilo e falam, o problema não é meu, não é comigo. Até que vem um samaritano, escandalosamente, porque Jesus traz aqui uma denúncia, os samaritanos eram vistos como inferiores e não como parte do povo de Deus, e cuida daquele homem. Então imagine você está ali fazendo uma viagem longa, não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, era a pé mesmo, ou
no lombo de algum animal, você está fazendo uma viagem longa, sua mulher está ali, seus filhos estão ali, e aí você tem que levar boi, você tem que levar pomba, você tem que levar cordeiro. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas eu acho que é isso que Deus intencionou. Para quê? Para ensinar o seu povo que não era apenas o ato de ofertar, olha outra pedagogia aí. Não era apenas o ato de chegar e cumprir um rito. Não, era o ato de se envolver no processo construtivo da adoração. Porque era lá e é também aqui, é muito fácil cairmos na tentação de uma espiritualidade de conveniência, onde não me exige nada, onde não exige empenho, onde não existe tempo, eu simplesmente chego e eu pago a conta. É mais fácil você pagar a conta do que você se envolver no processo daquilo que Deus está querendo fazer. Então, existe aqui um pecado do povo, que é uma espiritualidade de conveniência. Porque o que vai acontecer? Bom, é muito difícil eu levar bicho de onde eu venho. Aí, existe a malandragem dos líderes religiosos da época. A malandragem dos líderes religiosos da época foi o seguinte: não, fica tranquilo, você não precisa dessa jornada, você não precisa empenhar, você não precisa trazer bicho nas costas, você já tem tanto trabalho para chegar até aqui, então vem aqui na casa de Deus, que aqui a gente vende, você compra, o sacrifício está resolvido. Como se isso não fosse um tanto estranho, não há nada ruim que não possa piorar. Por quê? Porque agora os sacerdotes, imagine você, vão fazer uso do sagrado para benefício próprio. Vão fazer uso daquilo que é de Deus, daquilo que é da parte de Deus, para poder enriquecer ilicitamente. Imagina que coisa doida isso. Quer dizer, que bom que isso só acontece no primeiro século em Jerusalém. Que bom que depois disso nunca mais veio nenhum líder religioso e enriqueceu às custas do povo de Deus. Que bom que todos aqueles que falam em nome de Deus de fato, eles não usam Deus. Que bom, esse negócio acabou, mas lá em Jerusalém tinha. E aí eles diziam o seguinte: não apenas você pode comprar aqui, mas começou uma máfia. Porque digamos que você não queria comprar lá, você queria levar o teu animalzinho. Aí você chega lá com a sua ovelhinha. E o sacerdote olha, o levita olha, ele fala: ih, rapaz, essa ovelha está meio vesga, hein? Deus não aceita bicho vesgo, não. Aí você fala: eu viajei 300 quilômetros a pé. Você fala: não, é teu dia de sorte. Eu tenho uma bala aqui, ano 2024, zerada. Ou assim, uma seminova único dono. Eu tenho aqui para te vender. E o cara vendia. E não parava por aí. Porque não apenas ele vendia botando defeito onde não tinha defeito, mas aí você tirava a moeda do bolso e você ia pagar e ele falou: opa, peraí, rosto de César na moeda? Ô meu amigo, aqui é lugar sagrado, como é que você vem com essa moeda profana? Aí você fala: mas o que eu faço? Não, fica tranquilo, aqui tem uma moeda sagrada. Eu não estou exagerando, se chamava shekel. É um ciclo de prata. Então, no templo, só aceitava ciclo de prata. Para quê? Para não vir moeda profana. Quem fazia o câmbio? Já entendeu, né? Então, você compra o produto que eu quero te vender, no lugar que não deveria ser vendido, eu ponho o preço que eu quiser e o câmbio é meu. Aí Deus vê isso daqui na pessoa de Jesus. E eu precisei explicar tudo isso para você entender a densidade do que está acontecendo. Aí Jesus chega. Aí ele vê isso, tudo que eu te falei e muito mais. Aí ele vê boi, ele vê cordeiro, ele vê pomba, ele vê cambista. Ele vê pilantragem. Ele vê bandidagem. Ele vê comércio. Comércio. E por comércio aqui, comércio no seu sentido pejorativo. Comercialização da fé. Venda do sagrado. Aí, meu amigo, o texto vai dizer que Jesus começa a fazer um chicote. Eu gosto dessa expressão, ele faz um chicote. Por quê? Porque às vezes a gente lê o texto meio desavisado e parece que Jesus chega e o que está acontecendo? E Jesus meio impulsivo, quando vê, ele já fez. Não, ele fez o chicote, está aqui no texto. Versículo 15, então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Ele vê, ele pega a corda, ele faz.
Para quê? Para nos mostrar que tudo que há de seguir a partir disso, ele faz com total consciência, não faz por impulsividade. Aliás, eu acho que é a isso que o apóstolo remete lá na frente, quando nos instrui dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Então Jesus se ira, mas Jesus não peca. Certo? Jesus não tem pecado. Então ele se ira, ele está irado. Mas como é que eu posso ficar irado, Diego? Mas ira não é raiva? Raiva não é pecado? Depende. Sabe quando é que você pode irar sem pecar, tal como Jesus? Quando você se ira com tudo aquilo que é injusto. Quando você se ira com aquilo que avilta a dignidade humana. Quando você se ira com aquilo que afronta a sacralidade do nosso Deus. Quando você vê coisas más e coisas perversas e coisas ímpias e você tem a coragem de dizer isso está errado. Nós vivemos uma sociedade frouxa. Nós vivemos uma sociedade frouxa. Nós vivemos uma sociedade de homens emasculados. E eu não estou falando da expressão da sexualidade. Eu estou falando de que cada vez mais homens têm vergonha de ser homem. Vergonha de proteger. Vergonha de se posicionar. Vergonha de se irar. Cristãos verdadeiros, e aqui eu estou falando de homens porque sou um homem, mas claro, homens, mulheres, humanidade, mas creio que dado por Deus há uma responsabilidade maior do homem, isso é o que a palavra diz, em liderar a sua família para mais perto de Cristo. Quando homens de Deus param de se indignar com o mal e com a maldade, nós estamos em apuros. Então Jesus, homem perfeito, está ensinando a mim e a você que há um lugar santo para nos irarmos. Há um ambiente adequado para dizer isso está errado e não ficarei inerte quanto a isso. Isso é injusto e eu denunciarei toda injustiça. Afinal, é Jesus que vai dizer ali no Monte das Bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, se não nessa terra e se não nessa vida, na próxima. Não é assim que a gente fala, às vezes para consolar nosso coração, que a justiça de Deus ela tarda, mas não falha? Que o cara que vive de modo inadequado, ele vai enfrentar a justiça, seja nessa vida, ou seja a justiça divina. Então essa é a promessa que paira sobre aqueles que têm a capacidade de se indignar com tudo quanto é afrontoso a Deus, a sua sacralidade e o ser humano, que é também a imagem de Deus, portanto, intrinsecamente sagrado. Jesus arrebenta tudo mesmo. Aí não sobra boi, não sobra ovelha, não sobra pombinha, não sobra mesa, não sobra cambista. Ele vira tudo, acabou. Vocês estão transformando o sagrado em profano. Por quê? Porque vocês estão vendendo aquilo que não se deve vender. Jesus fica profundamente incomodado com aquilo que ele vê, com aquilo que ele percebe. Os judeus então, o texto diz a partir do versículo 18, perguntam a Jesus: com que autoridade você faz o que você faz? Que sinal miraculoso você vai nos dar para provar que você tem autoridade para fazer o que você fez? Porque o que Jesus fez, meu amigo, não foi coisa pouca não. Templo, casa de Deus, lugar sagrado, lugar de oferta, tradição de Israel. Séculos e séculos da mesma coisa acontecendo. E Jesus fala, está tudo errado? A forma como vocês adoram a Deus está errado, a forma como vocês se relacionam com Ele está errado. Isso não é algo pequeno. Então os judeus se levantam e falam, com que autoridade? Qual é a prova que você vai dar para a gente saber que aquilo que você fez está correto? Qual é o sinal? Aí Jesus fala, simples, destrói o templo, eu reergo em 3 dias. E Jesus, acho que propositalmente usa termos intercambiáveis. É um termo que pode significar mais de uma coisa. Porque quando Jesus fala, destrói esse templo e eu reconstruo em 3 dias, o que eles entendem, e Jesus faz de propósito, é templo-prédio. Tanto que eles dizem, como assim? Demorou 46 anos. Você vai reconstruir em 3 dias? Não tem o menor sentido o que você está dizendo. Você está falando que você vai destruir a casa de Deus, o local sagrado, em 3 dias? Mas o texto diz, mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Ou seja, enquanto eles estão vendo o prédio, Jesus está dizendo, vocês querem sinal? Eu vou dar sinal. Meu sinal é vida. Meu sinal é ressurreição. Por que 3 dias? Porque Jesus fica 3 dias até que no 3º dia ele ressuscita. Ele morre, no 3º dia ele ressuscita. É isso que ele está falando. E eu acho interessante
a expressão que diz, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram e então creram. Olha como é que são os discípulos também. Olha como é que nós somos. Depois de 3 anos e meio, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, eles lembraram do que aconteceu lá no comecinho. Que ele falou que seria destruído o templo e ele reconstruiria. O que está em jogo aqui para a gente entender, porque esse texto é muito profundo, e eu estou tentando simplificá-lo ao máximo. O que está em jogo é onde é que habita a presença e a glória de Deus. É isso que está em jogo. Porque para os judeus, de novo, na tradição de Israel, a glória de Deus, ela estava primeiramente onde? No Monte Sinai. Quando Deus vai falar com Moisés e vem fumaça no monte, e aí ele fala, quando vocês virem que tem fumaça no monte, não chega perto não, tocou vai morrer. Significa que minha presença está ali. Então no Monte Sinai, presença de Deus, glória de Deus. Depois constrói-se o tabernáculo. E no tabernáculo é dito que a glória de Deus enche o tabernáculo, que era aquele templo móvel. E depois, lá em 2 Crônicas capítulo 7, é dito que a glória de Deus encheu o templo. Então, para um judeu, se você perguntasse, onde é que está a glória de Deus? Qualquer um deles diria, no templo. Onde é que é a presença de Deus? No templo. Onde é que eu me encontro com Deus? No templo. Onde é que eu cultuo? No templo. Onde é que eu oferto? No templo. Onde é que Deus está? No templo. Agora, não sei se você sabe. E talvez muitos dos judeus não entenderam. Deus nunca pediu templo. Sabia disso? Deus nunca pediu templo. Quando é que surge a ideia do templo? Quando Davi, tendo guerreado suas batalhas e vencido todas elas, descansa. E quando ele descansa, ele tem uma ideia. Isso está lá em 2 Samuel 7. Qual ideia? Eu moro nesse palácio maravilhoso, a Arca da Aliança de Deus, que remonta à presença de Deus, está numa cabana, um negócio assim, que não faz muito sentido, então vou construir uma casa para Deus. Davi, quando ficava descansando, ele não tinha ideia muito boa. Quem conhece a história de Davi sabe. Aí ele chega para o Natã, o profeta, e fala, Natã, tive uma ideia, vou construir uma casa para Deus. O Natã, ao invés de repreender o Davi, fala, rapaz, boa ideia, hein? Está aí o problema de profeta que não confronta rei. Está aí o problema de profeta que se casa com o poder. Está aí o problema de profeta que fecha em situações que não deveria fechar. Então ele fala, beleza Davi, constrói a casa de Deus mesmo, porque Deus está contigo. Literalmente ele diz isso. Deus é contigo. Só que Natã sai, e naquela mesma noite, Deus confronta Natã, dizendo, ô Natã, que história é essa de casa? Nunca pedi casa, nunca pedi templo. Eu sou um Deus que sempre habitou em tenda. Que negócio é esse de casa? Tá, mas vocês querem construir casa? Então vai construir casa, mas não vai ser Davi também, vai ser Salomão, filho dele. Deus nunca pediu casa. E o que isso quer mostrar? O que essa conjuntura, o que esse amontoado de informações e histórias está nos mostrando no Evangelho? O que João quer mostrar? Bom, João começa o seu Evangelho, João capítulo 1 diz, no princípio era a palavra. João 1:1. João 1,14 diz, a palavra se tornou carne e tabernaculou entre nós e habitou entre nós. João 2,11 vai dizer, este foi o primeiro sinal miraculoso que Jesus fez em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Ou seja, João está querendo mostrar uma outra coisa, uma outra lógica. Jesus revelou a sua glória. E o que é revelar? É tirar o véu. Jesus está nos mostrando algo que no Antigo Testamento nos era oculto. Porque até aqui, se você perguntasse para qualquer um do povo de Deus, onde é que está Deus, onde é que está a presença, onde é que está a glória, qual é a casa, qual é o lugar, qualquer pessoa diria, templo. E aí Jesus fala, então, há um fato novo. Há algo aqui que vocês ainda não entenderam. O que é que estava oculto e o que não havíamos entendido? Que o plano de Deus nunca foi habitar em um lugar. Mas que em Jesus a presença e a glória de Deus seriam finalmente vistas na sua plenitude. Porque de novo João 1,14 diz, ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como um unigênito, cheio de graça e cheio de verdade. E se você tem dúvidas que é isso que Jesus está tentando dizer, em João 4, com a mulher samaritana, quando ela fala, olha, onde é que eu adoro a Deus? É aqui ou é no monte em Jerusalém? Jesus diz, mulher,
Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está falando vai desmontar as estruturas da religião. E por que vai desmontar? Porque ele está dizendo que Deus não habita em um lugar. Deus habita nos céus dos céus e Deus habita em todos os lugares. O que Jesus está mostrando para ela e está mostrando para nós e para cristãos de todos os tempos é que não é onde nós buscamos a Deus, é como nós buscamos a Deus. Não é um lugar sagrado, num dia correto, com uma hora marcada, num endereço pré-determinado, porque ali é casa de Deus, ali Deus habita. Como se isso já não fosse revolucionário o suficiente, os evangelhos avançam, a gente vai ver isso. João 14, um dos discípulos diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala: como assim mostra-nos o Pai? Quem viu a mim, viu ao Pai. E ele avança mais ainda também em João 14 e diz: eu vou, mas eu volto. Enquanto eu não volto, eu derramo o Espírito. E ainda ele avança, Atos 1, ele diz: e quando o Espírito vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. E aí a gente avança mais ainda em Atos 7, quando Estevão diz: o Altíssimo não habita em casas construídas por mãos de homens. E aí a gente avança mais ainda, e Pedro vai dizer em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17, para eles e para mim e para você: vocês não sabem, presta atenção, que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus não permita que essa expressão seja banalizada nos nossos corações, e que o Espírito de Deus habita em vocês. O que o Evangelho está nos dizendo? Como assim? Não é no templo? Tá, não é no templo, é em Jesus, eu consigo até aceitar, mas não é no templo, também não é só em Jesus? É em mim? É em nós? Como assim o Deus que tem a terra como estrado dos seus pés e os céus dos céus não podem contê-lo, escolheu mudar-se, escolheu habitar, escolheu preencher gente tão pequena e tão frágil? Ou seja, o lugar que Deus quer habitar não são prédios. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Mas peraí, Diego, você é pastor, né? Sou pastor. De uma igreja, né? É, de uma igreja. Tem prédio, né? Tem. Tem culto, né? Tem. Estamos num culto agora. Você está dizendo que Deus não precisa de prédio? Eu estou dizendo que Deus não precisa de prédio. Deus não está nesse prédio por causa do prédio. Eis a revolução. Deus está nesse prédio não é porque o prédio é sagrado, mas porque o povo que aqui se reúne foi chamado santo. Então, se a gente estivesse no meio da rua, não seria muito inteligente, mas Deus estaria lá. Por que não seria muito inteligente? Porque você não vai querer deixar seus filhos no sereno, né? Então a gente precisa de Calvary Kids. No verão você não gosta muito de passar calor, então a gente tem ar-condicionado. Acho que alguns de vocês iam se importar em sentar no chão, então a gente tem cadeira. Então Deus não precisa de prédio, nós precisamos. E por que prédio cada vez maior, cada vez mais reforma, cada vez mais coisa? Porque pela graça de Deus, Deus tem salvado, redimido e transformado pessoas e trazido para esta família, este povo de Deus que se reúne sob o nome de Calvary Campo. E quanto mais gente vem, mais espaço a gente precisa para acolher quem Deus quer salvar. Então para nós isso é um privilégio. Mas Deus não está aqui por causa do prédio. Este não é o templo. Esse é lugar santo, quando o povo de Deus se reúne na reverência da sua presença. É isso que Jesus está dizendo. Aí não há mais escândalo, por exemplo, nossa, eu ouvi falar que a Calvary Campo aluga o templo durante a semana. Não aluga não, porque nem tem templo aqui, é só prédio mesmo. Que domingo, inclusive, é igreja. Mas durante a semana é outras coisas também, e está tudo certo. Com certos limites, obviamente. Então, o que Jesus está dizendo é que quando nós nos reunimos, Deus se faz presente. Não porque Deus mora na Calvary Campo. Deus não mora. A gente vai apagar a luz, Deus não vai ficar aqui dormindo. Deus não mora aqui.
Nós vamos nos dispersar e sabe o que vai acontecer? Deus vai com a gente. Isso, portanto, não é dessacralizar o domingo, muito pelo contrário, meus irmãos. Repito, sou pastor de igreja, eu dou minha vida por esse negócio, eu vivo pelo evangelho, eu vivo pela igreja, e se Deus me permitir, até meu último fôlego, eu vou amar a igreja, que é o povo de Deus, e tudo que envolve a igreja. Então eu não estou diminuindo a importância do domingo, pelo contrário, sabe o que eu estou fazendo, ou melhor, Jesus está fazendo? Ele está sacralizando segunda a sábado. Não é que domingo é menos santo agora, já que aqui não é casa de Deus. É que agora, meu amigo, quando você sair para trabalhar amanhã, aí Deus quer ver santidade em você. É que quando você fizer negócio, você vai fazer negócio como gente santa. Não dá para passar a perna nos outros mais, porque, entendeu? Aí Deus está ali. Então gente santa não faz esse tipo de coisa, gente santa não mente, gente santa não engana. Por quê? Porque agora Jesus está nos mostrando aquilo que talvez seja a maior verdade, a maior implicação, mais escandalosa desse texto. Porque de acordo com João 2, alguém perguntaria, Jesus, qual é o templo de Deus? Onde Deus habita? E o que Jesus está dizendo é, aqui, em mim. Peraí, não é lá que levou 46 anos? Não, não é lá não. Ele pode até habitar lá, mas ele não habita só lá. Ele permitiu que vocês construíssem aquele templo para que vocês entendessem que há um outro templo. Jesus está dizendo, ele habita em mim. Só que Jesus vai embora, né? Se Jesus está dizendo que quem encontrar Deus vem até mim, e Jesus foi embora, Jesus foi para os céus, Jesus está à direita de Deus, Jesus ascendeu, como é que a gente fica? Aí é que é o negócio. Porque agora, quando o mundo, as pessoas inquietas, atribuladas, angustiadas, adoecidas, física, espiritualmente e mentalmente, o mundo deprimido, ansioso, o mundo com todos os seus problemas, o mundo que vive problemas relacionais, problemas financeiros, problemas no trabalho, ou pior, aqueles que não se dão conta dos seus próprios problemas e talvez estejam mais perdidos do que aqueles que são conscientes dos seus problemas. Quando eles chegarem para nós e perguntarem, olha, eu tenho uma dúvida, onde é que está Deus? Já entendeu onde eu vou chegar, né? Está preparado? Quando o mundo, quando seus amigos, quando seu patrão, quando seu colaborador, quando seu colega de trabalho, seu pai, sua mãe, seu filho, quando qualquer um perguntar, eu quero ver Deus, sabe o que você vai dizer? Deus está aqui, olha para mim. E aí? É isso que Jesus está mostrando. Receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas. Eu gosto de uma expressão que traduz e serão minhas credenciais. Quando o mundo procurar Deus, sabe onde é que eles vão achar? Na igreja. Na igreja prédio? Pode ser também, mas na igreja gente. Na igreja povo. Na igreja corpo de Cristo. Na igreja família da fé. Na igreja que não é edificação de tijolos, mas que Pedro vai dizer que a edificação com a qual Deus está preocupado é formada de pedras vivas, que vão se ajustando. Quer encontrar Deus? Seria mais fácil dizer, olha, se você quer encontrar Deus, deixa eu te dizer, é só ir lá, tal hora, tal lugar, endereço está aqui, horário está aqui. É mais que isso. Quer encontrar Deus não é lá, é aqui, é em nós. Vou forçar o argumento. Ou melhor, traduzir o argumento. Quer encontrar Deus? Nós diremos, é só olhar a maneira como nós nos amamos. É só olhar a maneira como a gente se perdoa. É só olhar para a maneira como nós cuidamos uns dos outros. É só olhar para a maneira como a gente vive em santidade. É só olhar para a maneira como nossos casamentos são ajustados. E fidelidade conjugal nos nossos casamentos não é exceção, é regra.
É só olhar para a maneira como a gente cuida dos nossos filhos. É só olhar para a maneira como a gente trabalha, como quem glorifica a Deus e não como quem apenas quer ganhar dinheiro. É só olhar para a maneira como nós fazemos uma justa mordomia dos nossos recursos, entendendo que eles não são apenas nossos e para o nosso enriquecimento, mas como a gente exerce generosidade com a igreja, com os irmãos, com a família, com os mais pobres. É só olhar para a gente. Se você tiver dúvida do que Jesus faria, olhe para nós. Eu não sei o que essas afirmações geram em você. Eu vou dizer o que elas geram em mim. Em primeiro lugar, temor e tremor. Quando eu penso nisso, eu só quero clamar misericórdia. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou tudo do que eu gostaria de ser. Eu sei que eu sou uma obra inacabada na mão de Deus. Eu sei que nem sempre a minha carne quer as coisas de Deus. Às vezes eu só quero as minhas coisas mesmo. Temor e tremor. Mas existe um outro sentimento que não pode nos escapar. Privilégio. Como pode que um Deus, Criador dos céus e da terra, totalmente amoroso, totalmente santo e totalmente glorioso, resolveu se revelar através de vasos de barro como eu e você? Então hoje a gente vai terminar assim. Poderia fazer uma aplicação final, um apelo. Eu vou deixar você embora com esse barulho hoje. Amanhã, o que quer que você faça, você vai fazer como quem escolheu revelar a Deus. Vamos ver se a nossa vida não muda se a gente viver assim. Vamos ver se nossas relações não são redimidas se a gente não viver assim. Mas pastor, não, hoje não vai ter mais não. É isso mesmo. Eu sei. Eu sei que a gente não está lá. Eu sei que temos deslizes. Eu sei que temos tentações. Eu sei de tudo isso. Hoje não vai ter vírgula e não vai ter mais. Hoje é ponto final. Hoje é crer que aquilo que Jesus falou é verdade. E o que Jesus falou? Jesus falou que agora Deus não habita mais lá. Deus habita aqui. Vamos orar. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pela tua boa graça. Te louvamos pela tua santidade. Te louvamos pela tua compaixão e pela tua misericórdia. A gente não está aqui para brincar de igreja não, Deus. Não estamos aqui para viver uma espiritualidade de conveniência. Nem o teu povo, nem eu, nem nenhum de nós. Não estamos aqui para chegar no fim da nossa vida e ter consciência aliviada a partir de ritos e dogmas. Nós estamos aqui para sermos transformados pelo poder do teu Espírito. Nós estamos aqui para ser gente de uma maneira completamente diferente. Gente do jeito de Jesus. E é por isso que a gente está aqui, nesse prédio, para ser templo. Templo do Espírito Santo. Porque o Senhor não escolheu revelar-se a partir da nossa individualidade. O Senhor escolheu revelar-se a partir da comunidade. É por isso que não existe eu sou igreja, eu sou templo. Não, nós somos. E toda vez que nos reunimos, o Senhor se faz presente. Te adoramos em comunidade. Somos alimentados pela tua palavra, somos nutridos com tua palavra, somos empoderados pelo Espírito e somos enviados de volta ao mundo em missão, para que não apenas no domingo, mas de segunda a sábado, sejamos revelação da glória de Deus. Te louvamos e agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.